mas sinto-me quase um Milley, com uma motosserra na Afuera! mão. Só que é uma guilhotina. Vamos atacar aqui o problema da habitação e cortar os preços das casas pela metade, logo assim. Nós prometemos e vamos cumprir. Exato. Por isso é que o gajo ainda enterrou mais a economia da Argentina, não é? E aquilo cada vez está pior. Mas pronto. Foi? Foi, então os gajos estavam... O gajo agora ganhou as eleições do... Não foi bem ganhar as eleições ele. Aquilo foi umas eleições lá para o Senado ou uma merda qualquer do género, que é tipo as americanas, tipo o midterms. E o gajo só ganhou aquela merda porque, entretanto, o Trump prometeu que ia ajudar com não sei quantos bilhões de dólares para ajudar a economia argentina, que está a precisar de um novo resgate do FMI. Entretanto, Então, mas aquele gajo não ia ser tão bom? ia ser ótimo. Isto é só banha da cobra, meu. Entretanto, o gajo ganha as eleições e o Trump, entretanto, vem dizer, acho que foi há uma semana ou duas, pá, estás a ver os tais não sei quantos bilhões, pronto, esquece lá isso. Amanha-te. A dizer merda. Arranja lá aí soluções neoliberais. Mais Isso ainda. resolve tudo. Foda-se. O Uriarte é que andava-nos a dizer, tipo, isto que o gajo está a fazer não é nada de novo, isto já foi tentado nos anos 90, um programa tipo quase igual, quase copy-paste, e pôs a Argentina tipo ainda pior, como é óbvio. Mas o pessoal não aprende nada, portanto, olha, é por aí. Ora, nós estamos a gravar a 17 de dezembro de 2025 e vamos falar de habitação, como já perceberam. E até calha bem, porque estes últimos dias tem-se andado a falar da sobrevalorização das casas em Portugal. Não sei se apanhaste a notícia. Apanhei aqui algumas coisas assim na televisão e não sei o quê. Mas pronto, para variar, dá sempre os mesmos problemas. Aliás, dão sempre as mesmas não causas e dá sempre as mesmas não soluções. Não é? Portanto, fica tudo na mesma. Lá de vez em quando passa assim qualquer coisa que afinal até fala um bocadinho do que é a realidade, mas isso tipo, é apresentado uma vez no noticiário durante 2 minutos e depois são 50 horas de comentários e de especialistas da especialidade e o raio que o parta. Voltar a dizer que o que é preciso mais é aquilo que está a causar o problema. Portanto, acho que sim. Os serviços de comunicação social são cada vez mais órgãos de propaganda pura e simples. Ainda aqui há uns tempos, não sei se apanhaste aquela cena do Red Note, quando começou a ser... quando os americanos começaram a ter mais contacto com o Red Note da China. Sei o que é que estás a falar, mas conta-nos. Pronto. Para quem não sabe, o Red Note é tipo a versão do TikTok, mas chinesa. Portanto, são 2 empresas diferentes. A plataforma é muito idêntica, se não é igual, mas pronto, é o TikTok chinês. E os americanos começaram a ter ali muito contacto com os chineses e tipo, houve boas revelações de lado a lado. E uma das coisas que achei piada foi as descrições que os chineses diziam das notícias, que era do pronto, ok, tudo bem, a gente vê as notícias, mas a gente parte do pressuposto que é tudo propaganda. Porque pronto, vivemos num país onde há grande controle da informação e partimos do pressuposto que a maior parte das notícias principalmente as notícias sobre o estrangeiro, é tudo propaganda. Coisa que eles vieram a descobrir que afinal não era bem assim. Quando começaram a falar com os americanos e descobriram que os americanos iam à falência quando vão ao hospital. Que é ótimo. Mas nós no Ocidente não temos essa consciência. Nós não temos essa noção nem essa realidade de que aquilo que é transmitido nas notícias e na televisão é essencialmente propaganda e pouco tem a ver com a realidade, tem a ver com uma realidade, ou com nem é uma realidade, uma narrativa que nos querem vender. É como se estivéssemos a ver constantemente anúncios à pasta de dentes. Esse sistema é muito bom, é assim que funciona, e em quem é que vocês vão acreditar? Nos vossos olhos mentirosos ou em nós que somos especialistas? E é isto, infelizmente, cada vez mais a realidade dos meios de comunicação em Portugal. Entrando aqui um bocado a matar. Há um problema brutal de habitação. Todos nós sentimos, todos nós vemos, todos nós sabemos, todos nós conhecemos.
Sim, ou seja, ia falar desse tal documento da sobrevalorização das casas. Documento de Bruxelas, que é de 14 de outubro deste ano, 2025, e eles estimam uma sobrevalorização de 35% no preço das casas em Portugal. Yeah. Juntando outras coisas, que é Portugal foi o terceiro país com o maior aumento do preço das casas na última década, com 124,4% de aumento médio, sendo que a média europeia é de 53%. Portanto, nós com 124 estamos muito Bem acima da acima, média europeia. yeah. Então, mas se comparares só com 2015, o aumento em Portugal foi de 224%. Bué da bom. Em contraste, é ótimo, não é? Em contraste, o salário mínimo, que em 2015 era 505 euros, só aumentou 62% nesse mesmo período. Ou seja, as casas aumentam Mais ao do triplo dobro. do preço, enquanto que o... Yeah. Exato, e o salário com um pouco mais de 50%. Claro Portanto, que sim. estamos num caminho ótimo. E mais uma notícia recente de Portugal é a melhor economia do não sei do que, não é? Nós somos Sim. espetaculares, estamos... Isso, essa parte eu gostava de deixar para as conclusões finais. Sim. É que este problema é português num muito mau sentido. Nós estamos aqui num extremo, mas não é só nosso, não é? A Europa toda está... Sim. É a Europa toda e os Estados Unidos, mas pronto, hoje não vamos falar dos Estados Unidos, nem fomos buscar dados, não é? Nem tu, nem eu, mas pronto, só para o pessoal ter ideia. Se quiserem ver, há N artigos na internet sobre o aumento das casas, do aumento de custo de vida nos Estados Unidos. É um problema daquilo que é o Ocidente. O Ocidente é todo um bloco, não é? E nós não podemos pensar nisto como uma coisa isolada. Não é propriamente um império no sentido tradicional do termo, mas é uma coisa muito, muito parecida. E tudo aquilo que acontece no centro do império, que é os Estados Unidos da América, reflete-se depois nos seus anéis secundários, chamemos-lhe assim, que é a Europa, por exemplo, ou o Canadá, a Austrália e o Japão, por aí afora. E depois, ainda mais, na periferia. E nós, dentro dos anéis secundários, estamos na periferia. Nós somos um país periférico da União Europeia. E aquilo que se vê é que o problema é essencialmente europeu. E é um problema que é geral e tem exatamente as mesmas origens em todos os lados e que, efetivamente, ao contrário daquilo que as TVs estão sempre a papaguear, e já vamos falar do porquê que estão sempre a papaguear esse disparate, não tem nada a ver com a construção, nem mais construção, nem menos construção, nem o raio que o parta da construção de cabeça para o ar. Não tem nada a ver com isso. Só aqui em termos de dados curiosos. Em termos portanto, o preço das casas, o preço para venda, de facto, Portugal está no terceiro da média europeia, portanto, dos países europeus. Enquanto que as rendas, nós não estamos numa posição tão cá acima, mas temos aqui o exemplo da Estónia, que é o mais afetado, com 220% de aumento entre 2015 e 2024, a Lituânia com 184%, a Hungria com 124% e a Irlanda com 115%. É tudo coisas... bastante. É ridículo. A Estónia vai para o quádruplo dos preços. A Irlanda, que daqui todos, é mais do dobro do aumento dos preços. E tudo isto tem muito a ver com a especulação. Pronto, ok, esta é a parte óbvia, não é? É o pessoal a sobrevalorizar as casas e a vender as casas cada vez mais caro. Porque sim, não é? Porque sim, é um bocado por aí, e desde que as consigam vender é isso que as imobiliárias fazem. As imobiliárias esticam o preço e lamento a todos os totós liberais, não há autorregulação do mercado. O mercado não existe. Não é? Vamos começar por aqui. O mercado não existe. O mercado não é nada. O mercado não é nada que se possa apalpar, não é nada que seja uma realidade física ou uma realidade material. O mercado é aquilo que quem tem poder para o fazer faz e quem não tem come e aguenta. Por isso é que as casas estão cada vez mais caras. Eu vejo aqui pela zona onde a gente mora
onde as casas já aumentaram mais de 50% em pouco mais de 4 ou 5 anos, o que é ridículo. Portanto, em 4 ou 5 anos, não há nada que justifique. Os salários não aumentaram 4 ou 5 vezes, os materiais não aumentaram 4 ou 5 vezes, não encolheu a terra disponível 4 ou 5 vezes. O que há é especulação pura. Não é? Sim, é o aumento em Lisboa a começar a ter efeitos na periferia. Não é? Exatamente. As pessoas não conseguem comprar casa em Lisboa porque são preços completamente absurdos, ou alugar, não é? São as duas coisas, e então vêm tentando mudar para a periferia, seja aqui para o nosso lado, no distrito de Setúbal, seja para o norte, para a zona de Amadora, ou para o oeste, para a zona de Oeiras, para este, para a zona de Alverca, Vila Franca de Xira. Epá, eu no outro dia estava a falar com uns amigos meus que são ali da zona do entroncamento, e o que eles me estavam a dizer, e estávamos a falar, passei lá e fica naquela do olho que giro, pá, o entroncamento está aqui uma cidade maior, tipo, estão aqui com mais cenas e não sei o quê, tipo, de onde é que veio esta malta? Ou o que é que está aqui a acontecer? E o que eles me disseram é giro caraças, isto é pessoal que veio da Amadora porque já não conseguia pagar casa na Amadora, e então vem para aqui porque aqui é mais barato. Epá, e quando tu pensas, tu estás na Amadora, e tu conheces a Amadora melhor do que eu, tu não tens assim tanto trabalho, tens algum trabalho, mas a maior parte das pessoas que vive na Amadora acaba por trabalhar na zona de Lisboa. Tu estás na Amadora, estás quê? Sem trânsito, quê? Uns 10, 15 minutos de carro do centro de Lisboa. Transporte vamos pôr 20, 25. Acho que não estou a fazer aqui nenhum exagero. Se vieres da estação de Não, metro... então se for de metro, sim. Se for da estação de metro da Amadora é esta até, sei lá, ao Parque das Nações, tu demoras 15 a 20 minutos. Não demoras Ou mais então do o que comboio isso. até ao Receio também. É a mesma história. Epá, Rápido. é simples. Tu vais para o entroncamento, tu estás a 1 hora da estação do comboio do Parque das Nações, ou de Santa Apolónia, ou lá onde caraças é que aquela porra para. Epá, isto é um custo não só na vida das pessoas, como no tempo em que as pessoas têm para chegar ao trabalho, não estão em casa, não estão com as suas famílias, não estão com as pessoas com que gostam, não se estão a divertir, não estão em tempos de lazer, não estão no sofá a coçar a micose, que é algo que todos nós temos direito. As pessoas estão em trânsito para chegar ao trabalho e perdem horas a chegar ao trabalho e a voltar do trabalho para chegar a casa. É absurdo. E tudo isto porque estão a ser empurradas literalmente para fora das cidades por causa do preço das casas. E um gajo vê, e isto não é só em Lisboa, o Porto a situação é idêntica, as cidades que cresceram mais nos últimos anos, Braga, Aveiro, Évora, por exemplo, só para dar aqui 3 exemplos rápidos de cidades que estão a ser habitadas por pessoas que cá trabalham, não é? Não vamos para o Algarve, que são é os turistas. Sim, não é? o Algarve é outra história. É outra história, não é? O Algarve é outra história completamente diferente, e são os turistas e são segundas habitações. O que é incrível, e o Algarve, eu conheço muito bem o Algarve de quando era miúdo, e era uma zona relativamente pobre, com o fim das indústrias, quer da pesca, quer das conservas de peixe. E de repente tens preços absurdos de tudo e mais, de casas, ou restaurante, ou as conquilhas que um gajo apanhava na praia, tipo a dar pontapés na areia. É absurdo este aumento do nível de custo de vida. Mas, lá está, isto não é só um problema português. Está muito longe de ser só um problema português. O que dizias em relação às rendas pode ter a ver com o facto de em Portugal termos para aí 80% de pessoas que são donos de casas em vez de estarem a arrendar. Nós estamos a falar daqui das zonas das cidades, e não vejo sinceramente não vejo qual é que é a relação, porque a ideia de que há escassez no mercado de casas para alugar, comparando com casas vendidas ou não,
Se a gente tivesse as casas todas disponíveis para arrendar amanhã, não era isso que ia fazer cair o preço. Não sei se tens aí alguns dados contigo ou se queres falar um bocado disso. Estimam-se quase 250 mil casas vazias em Portugal. Sim. Mas isso é só um pequeno número, porque o total pode ir às 720 mil, não é? Mas isto depende da forma como tu contabilizas o vazio, não é? Porque algumas não estão em condições de habitabilidade. A forma como tu também vês se a casa tem condições de habitabilidade é um bocado dúbio, porque às vezes basta não ter um contrato de eletricidade ou qualquer coisa assim mais esquisita, mas... Sim, e não só. Acho que 720 mil, se não me engano, do que eram os dados, eram casas que inclusivamente estavam para vender ou para alugar. Portanto, são casas, é quase 1 milhão de casas contam na mesma, não é? que está alegadamente no mercado, não é? Com 1 milhão de casas, não é? E isso levaria também um bocado à conclusão, que é a conclusão falaciosa que é dada nos meios de comunicação, de que mais casas, mais casas vai baixar os preços, porque a lei do mercado, não é? Porque havendo mais oferta, os preços baixam. Não. Pois, Como é óbvio. Epá, como é óbvio. fala-nos aqui então do caso em que quando se construiu mais... Mais casas. Epá, eu queria aqui ainda pegar aqui nos dados europeus, mas já lá vamos. Já lá vamos. Vamos continuar aqui. Vamos continuar no plano. Vamos continuar no guião. Vamos. Pá, em relação à Europa, vemos que o desemprego jovem, de momento, portanto, isto são dados de... Deixa-me lá só confirmar aqui quando é que é este dado? Euro Area Employment 2025, julho. Está nos 14%. Desemprego jovem. Desemprego jovem. Que há de ser dos mais altos, não é? Que é dos mais altos. Não é? O desemprego jovem, para termos ideia, e em termos comparativos, entre 2007 e 2023, em 2007 era de 15,5%. Em 2023 era já de 25,5%. E continua a aumentar. Portanto, para além de que, e pondo aqui exemplos de países, Luxemburgo, Finlândia, Suécia, Roménia, Espanha e Estónia está acima dos 20%. E depois temos otários, porque eu não tenho outra forma de designar esta gente, temos otários na televisão, não é? A dizer que mas não se percebe porque é que os jovens não saem de casa dos pais. Não percebem? Não têm dinheiro para sair de casa dos pais. Não têm um trabalho para sair de casa dos pais. Não têm um trabalho fixo com um rendimento aceitável para sair de casa dos pais. Isto não há aqui razões psicológicas, não há razões individuais, não há questões geracionais para isto. É óbvio, não há dinheiro. O pessoal não tem dinheiro para sair de casa, nem tem condições para sair de casa. Logo, não vai sair de casa. Tens que ir para o entroncamento, tens que ir para Pegões, tens que ir para o raio da Parta, não é? Longe para caraças, sem grande acessibilidade nem grandes transportes para chegares a Lisboa, que por muito provavelmente é a tua zona de trabalho. Isto aqui na zona de Lisboa. Se fores para o Porto, vais ter que ir para zonas ainda mais afastadas. Chegares a Gaia já não é suficiente, tens que ir muito mais para baixo. E tens que ir todos os dias para o Porto trabalhar. Epá, Sim, é eu até sou a favor da descentralização. Agora, descentralizar as pessoas, mas centralizar os locais de trabalho é que não dá, não é? Epá, não é? Exato. Se calhar eles estão a fazer a política ao contrário. Primeiro estão a mandar as pessoas para fora e depois então é que vão desenvolver a periferia. É porque é sempre aquela coisa muito neoliberal. É tudo escolhas individuais e é tudo responsabilidade do próprio. Não é? Como se isso fosse possível. Como se tu tivesse o mesmo poder negocial que uma empresa, como se tu tivesse a mesma capacidade financeira que uma cadeia de fast food ou uma cadeia de supermercados. Quer dizer, dizer isto é insultuoso. Mas esta gente acredita, não é? Esta gente tem muita fé. E eu contra a fé é isto, não é? Tentar chamar as pessoas à razão
quando aquilo que se baseia tudo o pensamento deles é pensamento mágico. Portanto, se eu pensar positivo, não é? Se eu pensar empreendedor, eu vou ser rico. Epá, amigo, boa sorte com isso. Pronto, depois conta como é que foi. Não é? E há não sei quantos, não sei quantas pessoas a ir nestas ideias e a ir nestas alucinações, não é? De uma forma que não faz sentido. Se quisermos contrapor, por exemplo, e agora fazendo aqui uma coisa que é um bocado complicada e esquisita para a esquerda, mas fazendo a contraposição para o pensamento religioso. O pensamento religioso tem fé, tem crença, as pessoas acreditam em, mas é uma coisa que, tirando em alguns períodos da história, mas aqui no nosso mundo hoje em dia, tens o quê? És obrigado a comer bacalhau no Natal, ou polvo, ou não é? Consoante a região onde vives, comes amêndoas na Páscoa, e juntas-te com a família nestas duas alturas, não é? Isto para quem segue a religião católica, não é? Isto é o impacto que tem na sua vida. Lá vão à missa de vez em quando, e é isto. Isto não é um impacto muito forte na vida das pessoas. São pequenas coisas, são rituais que as pessoas têm que fazer, ou que as pessoas sentem-se obrigadas a fazer, ou na necessidade, ou com vontade de fazer. Agora, quando tu passas a acreditar que toda a organização social, porque é isso que é a política é como nós nos organizamos enquanto sociedade, não é outra coisa. É aquilo que nós fazemos para nos pôr a sociedade a funcionar e pôr as nossas vidas a funcionar. Quando tu achas que tu consegues fazer a tua vida funcionar à base de pensamento mágico, não há muito a dizer, não é? É mais ou menos o mesmo que... olha, uma analogia mais fácil. Houve aquele gajo jamaicano fantástico, meu. Eu adorava aquele homem, meu. Aquele gajo que corre, que é uma coisa parva. O Usain Bolt, não sei se te lembras. Sim, O gajo sim. que bateu os recordes dos 100 e dos 200 metros. Amigo, nem tu, nem eu, nem 500 milhões de pessoas... Espera aí, nós somos para aí uns 8 bilhões de pessoas, nem 7 bilhões 999 milhões, um número absurdo de gente, por muito pensamento positivo, por muita vontade, por muita magia que tenha na cabeça ou no cu, não vão correr o mesmo que o Usain Bolt. Não vão. É simples. O senhor tem uma capacidade atlética brutal. Ele não treinou nem mais, nem menos do que os outros gajos todos que estavam lá nos Jogos Olímpicos. Provavelmente até houve gajos que treinaram mais horas, dedicaram mais horas, empenharam-se muito mais naquilo do que ele. Não que ele se tenha empenhado pouco, não é isso que estamos a dizer. Ele treinou brutalmente para chegar onde chegou. Mas isto Claro. Estamos não só é... a falar do ponto de partida que é diferente. Não é? Ele tem uma capacidade atlética própria, com a qual provavelmente se calhar até nasceu com ela, ou desenvolveu-a desde muito cedo. E os outros simplesmente não chegam lá. Não chegam. Claro. Claro, e ignorar isto é completamente É completamente descabido. absurdo. Não é? É parvo. É o mesmo que saís para a rua quando está a chover e tu... se eu pensar que está sol, vai ficar sol. Olha, boa sorte também com essa merda. Não há aqui nada de lógico ou de científico, não é? Porque eles dizem que a economia é uma ciência. Não, e que a economia hoje em dia é uma profissão de fé. Não é? A gente vai lá, diz as rezinhas que tem a dizer, o mercado, a mão invisível, o sentimento, o investimento, as projeções, o raio que o parta, aquilo para mim não é nada, é crença. Não é? E Sim, pelo menos esta escola de pensamento que tem sido a mais importante das últimas décadas. O neoliberal. Não é? Claramente não E tem nada para oferecer a não ser sim, desgraça. É pó de fadas. O que eles têm a oferecer é pó de fadas. E um gajo vê
Eu já falei nisto aqui já há uns anos, no comboio suburbano, na altura em que estávamos a falar da situação das crises. Pá, eu lembro-me de estar a falar, e é uma coisa que se mantém hoje em dia, que é os governos, as empresas, tudo o que manda no nosso mundo, no nosso lado do mundo, não consegue pensar a mais do que o próximo quarto financeiro. Portanto, 3 em 3 meses. Um gajo vê, este ano houve um evento qualquer do Partido Comunista Chinês e foram delinear planos para daqui a 5 e daqui a 10 anos. E depois um gajo vê os resultados. Não é? Vê os resultados, sejam eles... Mas sabes porque é que eles fazem isso? Não é porque eles vão ser... eles sabem que vão estar no governo esse tempo todo. Enquanto que nós, como andamos sempre a trocar de governo, nunca há esperança para um governo poder fazer as coisas porque está sempre interrompido pelas eleições. Eu acho que devíamos acabar com as eleições. Eu também acho. E devíamos proibir tudo o que fosse de direita de ler. Mas isso são opiniões, ok? É debatível. Sim, mas percebes como é uma desculpa, não é? Muito fácil dizer. É uma desculpa muito fácil. É completamente absurda. Porque aquilo que era a política chinesa durante o Deng Xiaoping era uma, aquilo que está a ser a política chinesa com o Xi Jinping é outra. Aquilo que estava a ser a política com o Xi Jinping quando ele iniciou os mandatos era uma, aquilo que está a ser a política chinesa com aquilo que é hoje em dia é outra. As coisas mudam. E não é para ver papelinhos com uma cruz dentro de um envelope que as coisas se transformam. Porque aquilo que nós vemos na realidade, e isso é uma coisa que é bastante gritante, é que aquilo que é o plano geral condutor, mau ou bom, e neste caso é péssimo, é o mesmo. Esteja lá o PS, esteja lá o PSD, esteja em Espanha o PSOE, esteja o PP, esteja agora até a Meloni de Itália, que também estava com uns grandes planos e com aquelas coisas fantásticas da extrema-direita de vamos correr com os imigrantes todos. E agora, espera aí, afinal... Não é? O mesmo que aconteceu ao Trump, afinal vamos ter que ir buscá-los, não é? Porque afinal depois não temos gente. Faz falta de mão de obra, não é? Pá, quer dizer, esta gente passa a vida a fingir que nos dá soluções e que nos dá alternativas. Lá está, sim, a propaganda funciona, não é? Por isso é que a gente acaba por comprar merdas, tu, eu, todos nós, ninguém é imune a isto. Nós compramos porras por influência da publicidade. Nós temos N coisas que nós não precisamos, ou não precisamos que seja daquela marca, ou daquela forma, ou daquele feitio, ou porque as coisas funcionam. A publicidade existe porque funciona e enterra-se bilhões de euros por ano naquilo. Não é porque as pessoas têm vontade de deitar dinheiro à rua. É porque aquilo funciona. Não é? E leva-nos a chegar às coisas. E não é desligar a televisão ou desligar os anúncios que nos vai tornar imunes a isso, não é? A publicidade é muito mais do que isso. E em termos daquilo que é as políticas orientadoras da União Europeia, tem-se visto que aquilo não muda muito. Aliás, aquilo que são os quadros que orientam as políticas da União Europeia não são eleitos por ninguém. Não é? Sim, essa é outra... Não é? A malta elege o Parlamento. Questão muito interessante que... Não é? A malta elege o Parlamento. Mas o Parlamento em si, ok, faz leis e não sei o quê, mas não faz as políticas orientadoras da União Europeia. E um gajo vê quem é que define uma catrefada de coisas e vê quem é que são as pessoas que aparecem a dar a cara. Não é? Tu votaste na von der Leyen? Tu viste alguma eleição? Não me recordo, não me recordo. É? Tu lembras de alguma... E discordo de quase tudo o que ela diz, que é uma coisa também muito interessante. Também não é difícil. Tu lembras de alguma eleição onde te deram a escolher se podia ser o Mário Draghi, o diretor do Banco Central Europeu, ou das Finanças Europeias, ou do rei que o parta que o gajo agora é? Eu não me lembro de ter sido chamado a isso. Até o nosso até o nosso António Costa, não é? Algum de nós votou para o António Costa ir para presidente da União Europeia? Claro que não. Não é? E quando a gente vê dos Estados Unidos, lá está, mais uma vez, voltamos, é o centro do império e tudo se reflete no resto, há sim diferenças que estão assinaláveis entre os democratas e os republicanos, mas se calhar a diferença é que uns dizem coisas completamente estouvadas e estúpidas
da boca para fora e os outros fazem as coisas mas não as dizem. Epá, Sim. Sim, não, a única diferença acho que é a cor. é a cor. Eu É a lembro-me dos tempos da guilhotina. Pá, o Obama, se não salvo erro, estou a falar de memória, então posso estar aqui enganado e dei-me um desconto nisso. Mas o Obama, se não me engano, foi dos gajos que mais deportou gente dos Estados Unidos. O Biden e aspas. Pá, mas não o dizem. O Trump pá, é à boca cheia. Vamos mandá-los todos embora. E agora também se viu, não é? Vamos mandá-los com aquilo, daquela forma completamente estapafúrdia e completamente absurda com a atuação do ICE nas ruas dos Estados Unidos, a raptarem pessoas no meio da rua. Eu estou extremamente admirado como é que ainda só houve um deles a levar um tiro, porque num país com tantas armas, com tanta gente armada e sempre pronta a disparar o gatilho, de repente tem 4 marmanjos a cair-lhes em cima no meio da rua, encapuçados e não identificados. O que me parece estranho é como é que o pessoal ainda não começou a disparar mais. É verdade, mas pá, é verdade. se calhar sou eu que sou um bocado Tem ido às pessimista pessoas demais. certas. Não é? Se calhar sou eu que sou um bocado pessimista demais naquilo que considero da reação humana. Mas pá, se calhar também é só uma questão de tempo. E isto é destas coisas. Portanto, nós temos estas ideias muito, muito pré-concebidas, muito. Nós temos, não é nós temos. Isto tem-nos impingido. E nós fixamos com isto e assumimos para nós isto, que efetivamente a China está na posição em que está porque Pensa a longo prazo. Em a vez longo de... prazo porque não tem eleições. Epá, vamos lá ser sinceros. Se o Trump, aquilo que toda a gente anda sempre a dizer, o Trump é um ditador, o Trump é fascista e não sei o quê. Vamos supor que amanhã o Trump vai se tornar o ditador eterno dos Estados Unidos. Vão fazer estátuas, aquelas paradas todas giras, com os bracinhos, com o pessoal com o problema nas axilas tem que levantar sempre o braço, senão aquilo deve arder, ou o que é. Não sei muito bem como é que aquilo funciona. E o Trump vai ser presidente até o raio que o parte e é ele que define quem é que vai ser os próximos a seguir. Vai haver alguma diferença na forma de pensar dos Estados Unidos? Vão passar a pensar em anos? Vão passar a pensar em décadas? Vão passar a fazer planos de décadas para... Claro que não. Até o Trump. Que hoje uma coisa e amanhã é o seu contrário. Como já ouvimos fazer 500 vezes. Então com as tarifas... ainda me lembro daquela altura com a China do... Não, agora agora não é 50, é 75. Vocês estão a reagir, então são 100. São 125. Isso que me continuam a ameaçar vão ser 200. E depois, afinal, pois, se calhar não podemos fazer tarifas à China. Assim, desta maneira, porque senão a China retalia e faz dói-dói no nosso bolso. Pois. Sim, e quem diria que é assim que funciona, não é? Que espanto. Então tens uns gajos que fazem basicamente tudo e são a fábrica do mundo. E tens outros que, comem hambúrgueres. Então, vamos dizer aos gajos que fazem tudo que não podem vender coisas para nós a não ser a preços exorbitantemente estúpidos. De altos. Pois. Eles não vendem sem ser a preços exorbitantemente estúpidos de altos. Eles vão vender a preços exorbitantemente estúpidos de altos e vocês não os conseguem comprar. É lógico. E vocês não têm nada que produzam assinalável que a China queira comprar. Portanto, a China pode-vos pôr as sanções que quiser. É como agora com a Nvidia dos chips. Estava a ver esta semana. Levantaram as sanções. A China já pode comprar chips à Nvidia. A resposta da China é: deixa estar, não obrigado, nós temos. É absurdo. Não há política, não há plano. Quando a Thatcher dizia aqui há umas boas décadas que não há alternativa, não é que não existe alternativa. As alternativas é óbvio que existem. Agora, para a liderança europeia, para a liderança americana, eles não conseguem conceber alternativas. Não conseguem. Tal como não conseguem conceber que a China ou a Rússia não estão a ser afetadas pelas sanções. Quem está a ser afetada somos nós e aos Estados Unidos. Não conseguem, isto não lhes passa na cabeça. E mesmo tendo a realidade à frente deles,
Isto não muda. E isto não muda porque não é uma posição baseada na lógica, baseada em dados ou baseada em factos. É uma posição de fé. E a fé, lamento, mas não se muda com dados nem com factos. Voltando aqui ao tema direto da habitação, para a gente divagar. Sim, já agora estamos a falar disso. Eu, por acaso, tenho aqui o plano para o futuro da Comissão Europeia, mas não sei se queres deixar para depois. Chuta, manda tu. Eu não tenho isso aqui, não preparei isso, fala tu. Saiu ontem, dia 16 de dezembro. Boa, bom, olha, não vi ainda. Conta, como é que é? Muito bom. Então, eu tenho aqui vamos ganhar a Rússia. Não, acho que nem falam disso. Não, isso não é um assunto. Porque estamos só a falar de habitação, não é? Estamos só a falar de habitação e o plano é muito bom, é muito engraçado e eu tenho aqui um resumo muito resumido. Principalmente, imagina, aqui no início tem vários pilares, tipo, vamos para o lado da construção. Querem coisas tipo simplificação de normas e financiamento da habitação pública, ok? Fixe. Eu discordo da simplificação de normas, não é? Porque não sei isso geralmente se queres falar. Sim, podemos falar um bocado nisso. Geralmente quando os liberais falam de simplificar a burocracia, a burocracia existe não porque caiu do céu aos trambolhões porque havia comunistas maus no governo. Aliás, comunistas maus num governo ocidental, não me lembro. Os últimos que havia, já saíram os últimos governos comunistas que haviam, já saíram do espaço europeu nos anos 90, se não me engano, foi quando caiu o Pacto de Varsóvia. Aí todos mudaram para políticas ocidentais e ocidentalizadas capitalistas. Alguns com os próprios chefes de Estado ou alguém dentro do próprio aparelho de Estado a mudar de casaca, como é o caso do Viktor Orban dentro da União Europeia ou do Vladimir Putin na Rússia. Mas os planos aplicados e aquilo que é aplicado são planos ocidentais, nem eles dizem que não são, não é? Portanto, as normas existem e as normas existem muitas das vezes até como questões de segurança, qualidade. É um garante de que as coisas são bem feitas. Coisas, sim. E de que as coisas não são feitas, por exemplo, quando tu dizes que a construção... Há burocracias que dizem coisas tão horríveis como a construção tem que ser feita com características antissísmicas, tem que ter... Agora é a questão dos painéis solares, por exemplo, que tem que estar lá em cima, que é para reduzir os consumos de energia do próprio prédio, o que é uma coisa que é benéfica para as pessoas, não é? Se as pessoas pagarem menos de eletricidade no prédio onde estão porque há painéis solares, eu não vejo como é que isto é negativo. Mas isto é burocracia, isto são letrinhas que estão impressas num papel. Não é? E eu não digo que não... Epá, eu até ponho os meus no fogo. Pode haver uma forma de simplificar algum tipo do processo. Agora, retirar ou reajustar normas, não sei. Sim. Talvez só mesmo na parte de como é que as coisas são aprovadas. Pode ser que haja qualquer coisa para fazer. Agora, que isso vai ter um impacto enorme... Tenho sérias dúvidas. Claro que tem, e aquilo que tem, e aquilo que a gente vê, mas voltamos à questão do império, não é? Aquilo que a gente vê acontecer nos Estados Unidos é a desregulação de como é que as coisas têm que ser feitas, e por isso é que as construções nos Estados Unidos estão na lástima em questão, e há coisas que não são renovadas, revistas, não é feita vigilância às construções, principalmente então aos caminhos de ferro, pontes, e as coisas estão num péssimo estado de conservação. Não foi por acaso que tivemos nos últimos anos N acidentes, alguns deles extremamente perigosos e extremamente impactantes, com descarrilamentos de comboios. Exato. Não é? E isto é porque se acabou com a burocracia. Então, porque é muito burocrático haver um gajo ou uma equipa de gajos a vigiar se a porcaria das linhas de ferro estão em condições para continuarem a operar ou não. Fazer testes
É uma obrigação burocrática. As coisas têm que ser pegadas e tem que se fazer um teste ao material a ver se aquilo da porra não está prestes a cair. Olha, um exemplo ainda mais perto. O elevador. Bora, Não é? exato. Não é? Mais uma vez, Pelos a vistos- desregulação. Exatamente. O resultado é sempre o mesmo. A aviação está na lástima em que está. Porquê? Desregulação. Então, era muito mau e muito burocrático explicar quantos parafusos é que uma porra de uma porta ou de uma porra de uma janela num avião tinham que ter para aquilo não voar. Então tirou-se e... que estranho, começaram a voar portas e começaram a voar janelas em meio do voo. Epá, como é que isto foi acontecer? Quem é que poderia pensar nisto? Pá, qualquer pessoa Sim, com dois dedos de testa, que não seja um neoliberal otário. Sim, que não se seja de um dia para o outro, Não é? se de um dia para o outro não fosse obrigatório fazer a inspeção dos carros, eu acho que deixava de andar de carro e passava a andar de capacete na rua, não é? Exato, meu. Porque- Os travões será que estão a funcionar? Não Pois. sei. Os pneus estão em Portanto, condições é disso que de estamos a travar a falar. tempo? Não sei. As direções permitem tu, quando viras o volante, virar mesmo? Ou tipo tens que virar quase meio volante para desviar um bocadinho as rodas e evitar acertar num gajo que vai atravessar no meio da estrada? Pois, não sei. Sim. Agora, o outro lado da burocracia, que é em relação, principalmente em relação ao zoneamento, não é, de certos tipos de áreas que são ou reservadas por serem áreas verdes ou porque estão junto a. Pronto, esse tipo de áreas que não têm sido tão desenvolvidas, principalmente nas cidades com mais população. Porque também, provavelmente, diria eu, para manter algum tipo de vida, qualidade de vida, não é? Com parques, com jardins, com coisas desse género. E eu acho que também há alguma vontade de começar a mexer nesse tipo de reservas, por assim dizer. Porque Pá. a lógica é, há imensa área disponível se de repente te lembrares de começar a construir no Monsanto, por exemplo. É verdade. Já viste bem a área que aquilo tem? Quantas pessoas é que não podiam morar ali em prédios de 15 Pronto, andares? exato. Por exemplo. E depois como é que as pessoas de Lisboa tinham uma qualidade do ar minimamente aceitável e não se transformava Lisboa em Nova Delhi da Europa? Pois. Sim, que já não é boa, mas sim. Não é? Portanto. A criação de espaços verdes em Lisboa melhorou e muito, e melhorou mesmo muito a qualidade do ar. Ainda há zonas, como me lembro-me por acaso, a zona da Avenida da Liberdade e Marquês de Pombal, são zonas que apesar de terem mais áreas verdes, continuam com uma qualidade do ar, pá, pelo que me lembro das últimas notícias, se calhar já há notícias mais atualizadas a dizer que aquilo até já está bom, mas lembro-me de haver aí durante uns tempos que aquilo era das zonas com pior qualidade do ar na cidade de Lisboa. Naqueles dias em que, como agora vai sendo mais ou menos frequente, na altura da primavera, em que ao início de verão, que há aquelas tempestades fantásticas de areia e nós temos o céu amarelo durante 2 e 3 dias, é pá, bom para isso. Bom para isso porque depois vai tudo parar ao hospital porque, entretanto, está tudo lixado dos pulmões. Porquê? Por causa da combinação entre a poluição atmosférica que já existe, a baixa qualidade, que leva à baixa qualidade do ar, e de repente há uma porra que agrava isto tudo, que é o raio das areias. Nós temos, por exemplo, uma das coisas que vemos aqui em Lisboa muito frequentemente, epá, e desculpem-me o resto das pessoas do outro país, mas pronto, nós somos aqui da área da grande, da grande Lisboa, é aquilo que conhecemos melhor. Claro. A zona de Alcântara que inunda porque foi construída em cima de um lençol freático e em cima de uma ribeira. Porquê? Porque não havia legislação a dizer que isso não se podia fazer. Não havia os burocratas chatos a dizer que isso não se podia fazer. Não havia burocratas chatos a dizer como é que se fazia o escoamento dessas águas se ia meter cimento por cima. Epá, é tudo uma chatice, meu. É tudo uma chatice, é tudo uma coisa que leva as empresas a não poder fazerem toda a merda que querem, atropelar tudo e mais alguma coisa para fazer mais 5 tostões. Epá, tudo isso é um problema muito grave do neoliberalismo. E é sempre isso.
Eu não digo que não haja situações às vezes ridículas do papel e do papelinho que um gajo tem que ter para ter seja lá o que for. Pá, só preciso, sei lá, para pôr uma licença para teres epá, que tens uma pastelaria ou restaurante e mudares o placar do publicitário na parte de cima. Pá, é ridículo, não é? Mas, epá, não é isso que eles vão atacar. Não é isso que vai ser mudado. Não é esse o plano. Nunca é esse o plano. E há N exemplos, milhares de exemplos em como não é isso que é feito. Porque não é isso que lhes preocupa. O que lhes preocupa é fazer mais dinheiro. Como eles dizem, melhorar a economia, produzir mais riqueza. O que isso quer dizer, traduzido para português, é eu vou fazer mais dinheiro e estou-me a cagar se vos fodo no meio do processo. É isso que quer dizer, em português curto e grosso, para adultos. Este programa não é para criancinhas, portanto não deixem as vossas criancinhas ouvir isto, que há muitas asneiras, está bem, pessoal? Sim, fica o disclaimer depois do facto, mas... Peço desculpa. E voltando aqui às questões das ideias neoliberais, temos, por exemplo, que entre 2023 e entre 2024 a construção esteve sempre a aumentar. O número de prédios e a percentagem de prédios de habitação construídos aumentou. Só em 2025 a construção aumentou 4,5%. No entanto, os preços continuam a aumentar. Portanto, não há relação nenhuma entre uma coisa e outra. Há relação entre outra coisa e já lá vamos. Apesar de ter havido, agora não sei em que anos, mas houve uma quebra que depois voltou a subir, não é? Portanto, tivemos uma quebra aqui há uns anos atrás, mas depois... Sim, foi ali na altura dos confinamentos que o pessoal não podia estar a construir muito, porque, pá, efetivamente, pronto, as pessoas estavam em casa. O valor médio de metro quadrado em Portugal já é 3.000 euros em 2025. Isso não estou em erro, é 2.900 em Espanha, 2.800. Os salários em Espanha são ligeiramente maiores do que os nossos. Só um bocadinho, são mais 10 ou 15 cêntimos. É exato, tipo, é assim, é uma bica ao fim do mês. E agora vamos àquilo que está relacionado a maior construção, a maior capacidade de construção, que é, tudo aponta que em 2025 vai haver um aumento da venda de casas. E voltamos, portanto, ouçam outra vez aquela parte das asneiras. É isto que quer dizer. Mais casas quer dizer que as imobiliárias vão fazer mais dinheiro. Quer dizer que os proprietários vão fazer mais dinheiro. Por isso é que temos... Aliás, eu até te posso dizer que o número de transações tem vindo a aumentar de forma gradual e é praticamente o dobro daquele que havia em 2009. Pois, exatamente. Portanto, anda-se a transacionar o dobro das casas do que em 2009. E depois tem aquela graça que eu acho fantástico, que é o sonho de qualquer capitalista zeco de trazer por casa, que é a lata com que esta gente chega à televisão e diz: o Estado tem que construir mais casas para depois pôr no mercado. Ou seja, o nosso dinheiro, o dinheiro de todos nós, o dinheiro dos impostos, o dinheiro que o Estado arrecada, tem que ser usado publicamente para criar mais casas. Mas não é para o Estado ganhar dinheiro. Não. É para os proprietários depois venderem ou as imobiliárias venderem e esses chulos, esses subsidiodependentes, esses parasitas da nossa sociedade ganharem mais dinheiro que o trabalho dos outros. Porque é isso que eles são. A diferença entre um proprietário, principalmente um proprietário em larga escala de habitação, e uma sanguessuga, é que a sanguessuga há uma certa altura em que para de chupar o sangue. Porque já não aguenta mais. Exato. Não é? Aqueles não. Aqueles é até rebentar. E se te rebentarem a ti pelo meio, estão-se bem a marimbar para isso. Uma sanguessuga tem mais consciência daquilo que é o equilíbrio entre aquilo que pode retirar e aquilo que necessita do que a Associação de Proprietários e Senhorios.
Isto é um nível de pensamento e é um nível de propaganda a que nós chegamos. Mas se falarmos mesmo de habitação pública, aí Portugal está muito mal servido, não é? 2%, se não estou em erro. 2%. Deixa-me só confirmar aqui os dados. Sim, é preciso mais habitação social. Sendo que a média europeia está nos 8%. Média europeia, claro. Só que temos 30% dos Países Baixos e a Áustria com 24%. Portanto, há alguns outliers que têm bastante habitação pública. Exato. Sim. E que, pá, de certa forma, serve ali como um pivô, não é, para o resto dos preços. Do resto, exatamente, e ajuda a controlar. Uma coisa que podia ser feita, para além da mais construção, lá está a chata da burocracia. E dizer que, Sim. fazer uma lei a dizer que o preço máximo para venda por metro quadrado é de X. E quem aumentar esse preço ou ultrapassá-lo, paga uma multa e se for uma imobiliária perde a licença de funcionamento. A burocracia é de facto uma coisa horrível que pode resolver os problemas do cidadão comum. É que é mesmo chato. Para além de que temos 248 mil casas efetivamente desabitadas em Portugal, para um total de 13 mil sem-abrigo. Certo. Dá mais do que 10 casas para cada sem-abrigo. E ainda sobram. Para além de que nos últimos 5 anos o número de sem-abrigo oficial duplicou. E isto é fácil de ver. Isto é muito fácil de ver. É passear no raio da rua de olhos abertos. E onde antes, em cidades onde antes não se viam sem-abrigo na rua a dormir, praticamente, agora é em todo o lado. É nos subúrbios de Lisboa. Em Sim. Lisboa. Não esquecer a limpeza do Moedas Sim, para a vinda do Papa, não é? Sim. Ou como estão a fazer os americanos, não é? Vão expulsando as pessoas para sítios cada vez mais longe. Primeiro foi para fora das cidades e dos subúrbios e as pessoas começaram a fazer acampamentos nas zonas dos limites da floresta. Entretanto, é muito complicado resolver o problema do aquecimento global e da consequência dos incêndios florestais. Portanto, como é óbvio, aquilo que foi decidido culpar-se foi o sem-abrigo e a Antifa. Essa cena perigosa. Esses malvados que combatem fascistas. Não há direito. Os fascistas também são pessoas. Têm animais de estimação. O Hitler tinha um cãozinho e têm famílias. É muito triste quando a gente goza quando eles morrem. É muito mau. Não se faz. Ai, ai. É ridículo. É absolutamente ridículo. E já que gostam tanto sempre de dar o exemplo, os nossos comentadeiros do Vão para Cuba, em Cuba não há sem-abrigo. Se calhar estão a fazer qualquer coisa correto, não é? E não é porque os mataram, para o pessoal com a imaginação mais interessante. É porque as pessoas têm mesmo casa e há casas do Estado e as casas são do Estado e aquilo que tu fazes é tu chegas e vais para uma casa que te é cedida pelo Estado a ti. E enquanto tu morares naquela cidade e viveres naquela cidade, a casa é para teu usufruto, não é tua. Mas as pessoas têm um teto e não vivem na rua. Não há uma criança sem abrigo em Cuba. As crianças dormem debaixo de um teto e entre paredes. É uma ditadura horrível que obriga as pessoas a viver em casas em vez de lhes dar a possibilidade e a liberdade de escolherem ser sem abrigo. É muito mal. E isto tudo com um embargo. Isto tudo com um embargo. Isto tudo sobre um cerco equivalente a um cerco medieval. Não é? Porque o pessoal, o embargo. O que é um embargo? O embargo é um cerco. É quando tu pões-te à volta da cidade dos outros gajos e não deixas entrar nem sair nada. E esperas que eles morram à fome. Isso é um embargo. Que não está a resultar, não é? Como se vê. Tem outros resultados, sim, tem outras coisas. No entanto, tem esta característica. Tem outras, mas pronto, estamos a falar de habitação. Vamos falar aqui de um tema muito, muito difícil, Daniel. Sim. Vai lá que eu já termino. Não, diz. Não, termina tu, desculpa, fui eu que me perdi.
Termina tu que depois já vamos ao outro. Nós hoje estamos muito. Hoje estamos muito malucos, pá. Estamos uns doidos. Então, voltando ao plano da Comissão Europeia para a Habitação. Sim, desculpa. Já falámos da burocracia, não é? Portanto, simplificação burocracia, o dinheiro. Burocracia e tal. Financiamento da habitação pública, tipo, ok, fixe. Isso aí Ok. não vejo problema nenhum. Quer dizer, depende do modelo. Mas quem é que vai construir? Pois, eu acho que depende do modelo, mas pronto, eles só dizem que vão financiar coisas públicas, vá, por aí. Esta eu gostei muito, que é em relação às áreas de maior stress, que é o termo que eles usam lá no documento, não é? Tipo as zonas de maior stress. A proposta é obrigatoriedade, tipo, obrigar quem anda a arrendar casas, não é? Os Airbnbs e tal, obrigar o pessoal todo a registar-se numa plataforma qualquer aí, talvez da Google, não faço ideia. Registras-te numa plataforma, envias dados específicos que eles pedem, que é para depois ajudar as autoridades públicas a identificar as áreas de stress e os problemas e pensar no que é que se pode fazer a seguir. Fazer estudos, exato, sim. Fazer estudos Que e eu acho que debater. sim, pronto, basicamente é Pois. esse o plano. O plano é não fazer nada. E é o mesmo plano em relação aos preços da habitação. A proposta da Comissão é analisar o mercado, incluir provas, repara, incluir provas de padrões de especulação e apresentar propostas de ação no quarto trimestre de 2026. Portanto, é uma reunião para reunir. É um plano que é criar uma reunião para reunir para depois decidirem qual é que é a outra reunião onde vão reunir sobre o problema. Eu ficava espantado se no fim do quarto trimestre de 2026 eles tivessem chegado à conclusão correta. Depois, também querem promover transparência no mercado. Eu não sei o que é que se quer dizer e nem eles explicaram muito bem. Eu acho que é usar aquelas roupas que depois vê-se que tu vais a andar e vê-se as maminhas. E não é isso. Só os pode. ratos não é? Só pode. Esta é a gira também. Facilitar o investimento em provedores de habitação. Isto sou eu a traduzir assim livremente, não sei bem como traduzir bem. Mas pronto, provedores de habitação sem fins lucrativos ou com lucros limitados. Ou seja, algum tipo de mercado que tenha vontade de investir em qualquer coisa que dê pouco ou nenhum lucro. Bem, Deve pode ser o tipo provedor do cliente. É alguém que ouve as tuas reclamações, está muito atento e muito preocupado e não faz nada. Mas escreve-te uma cartinha a dizer que está muito atento e preocupado e ouviu a tua reclamação. Bom, por último, esta também é gira. Facilitar a aprendizagem e inovação em lidar com a especulação, construindo esse conhecimento a partir das experiências nacionais e locais. Por exemplo, Mais uma vez. que impostos e medidas é que se podem usar para evitar que haja propriedades desocupadas. Portanto, partilhar experiência, construir conhecimento e resolver o problema da especulação, eventualmente. E fumamos um charro e cantamos o Kumbaya, é isso, no fim? Sim. Vou tocar a guitarrinha. E depois falam novamente, depois mais os pilares a seguir, falam novamente em reduzir burocracia, em baixar impostos sobre a habitação, porque dizem que os impostos são uma fatia muito grande do preço da casa. É verdade, mas também se são proporcionais ao preço da casa, mais vale baixar o preço, mas whatever. Se calhar. Não, mas isso faz dói nos lucros da economia e das empresas. Pois, é muito complicado, não é? Mas olha, se eles querem baixar impostos, pá, é isso, vota chega, vamos baixar impostos, vamos tirar os impostos todos. Todos, pá, assim é que é. Pois não há financiamento e os preços continuam todos iguais, mas já não há imposto. E pronto, não podemos fazer mais nada, porque já tirámos o imposto. Então e agora? E pronto, olha, assim, um resumo muito resumido, e se calhar havia para lá mais coisas nas entrelinhas que eu não apanhei, mas o plano para 2026 é planear o que se vai fazer no fim de 2026. Então estou a garantir o trabalho deles. No final de 2026 tem que reunir outra vez, não é? Sim. Portanto, está a E foi decorrer para o isso que plano. eles não foram eleitos. Exato. É pá, muito. Lá está. Não há alternativas. Não é que não existam alternativas. Eles não conseguem pensar em alternativas. O plano é este. O plano é a crescente liberalização.
vamos deixar de usar os termos parvos. É a privatização dos serviços e do... e tudo, inclusivamente da habitação. E pronto. E se estás mal, muda-te. Mas não te mudes. Porque nós precisamos de ti aqui a... Exato. Porque se te mudas para algum dos BRICS, és um dissidente comuno-putinista do qualquer coisa, lulista, não sei, por acaso acho que esse termo ainda não existe, mas se calhar nos meios do Bolsonaro já existe. Petista. Olha, eu gostava de ser uma lula na grelha. É um sonho. É um sonho que eu tenho. Ou uma espetada de... Olha, uma espetada de lulas. É o meu sonho. Quer ser uma espetada de lulas quando for grande. Epá, e é isto. Não... Ou seja, não podemos esperar... Não vai mudar nada. E provavelmente não. O que acontece muito também é que Portugal gosta muito de ir atrás daquilo que é aceite, não é, pelos poderes ocidentais. Portanto, sim. Se o plano da União Europeia é este, se não olharmos para exemplos bons que temos dentro da União Europeia, que de certeza que há aí coisas boas em mercados mais regulados, tipo as economias do Norte. Não sei como é que vamos As poder... As economias do Norte também estão a sofrer um grande processo de privatização e neoliberalismo já acelerado, principalmente pelo que me lembro assim, de falar com pessoas de lá. Sim, os governos também têm vindo a mudar, não é? Sim. Exato. A Noruega, como está fora da União Europeia, acho que tem estado um bocadinho imune a este tipo de coisas, mas mesmo assim, mesmo eles e a Islândia já estão a abandonar um bocado a ideia do Estado social-democrático, que era aquilo que reinava um bocado na União Europeia e na Europa até aos anos 90, não é? Dizem as más línguas que era só para tipo, as pessoas não virarem comunistas. E como deixou de haver os comunistas como um bloco, isso deixou de ser parte do plano. Mas pronto, mas isso são as más línguas que dizem, não são pessoas sérias. Voltando então ao problema, dá mais dados, que eu estou maluco, eu quero é dados. Voltando ao problema, vamos fazer aqui os nossos minutinhos de campanha pelo Chega. O problema disto é os estrangeiros. Eu sabia. O problema é os estrangeiros, Ser um acarile, não é? Ser um acarile, têm filhos a dar com pau e são eles que lixam a habitação. Então vamos lá ver como é que... Por acaso tenho aqui um dado que eu acho que tu não tens, que é na Grande Lisboa, 23% dos imóveis foram vendidos a pessoas com residência fiscal de fora de Portugal e da União Europeia. Ou seja, praticamente um seguramente quarto... no Bangladesh. Não, até foram americanos, franceses... Pois. Estou chocado. Um quarto. E não só isso, como também compraram casas 5 a 20% mais caras do que os portugueses. Estou chocado. Chocadíssimo. Pronto, Daniel. Eu sei que és. Então são os brancos? São. Pois. São, curiosamente são. São. E é óbvio. Começa por aquelas notícias que o pessoal vê ao mesmo tempo e queixa-se ao mesmo tempo, mas não consegue, ou não é não consegue, que as pessoas conseguem, mas optam por não fazer 2 mais 2. Que é quando vemos as notícias sobre os migrantes do Bangladesh, da Índia, do Nepal, que estão aos 10 e aos 20 numa casa. Porque é a única forma que têm, não é porque eles gostam de viver ao monte em cima uns dos outros. São pessoas, como todas as outras, como nós, gostam de ter o seu canto, gostam de ter a sua privacidade. Não há nada que lhes impeça de quererem ter uma casa com a sua família. A família pode ser maior, mas estão 10 e aos 20 numa casa porque é a única forma que têm de pagar aquela porra. Exato, não é? É tão simples quanto isso. Claro. Não é? Portanto, isso são 10 ou 20, não são 10 ou 20 casas. É uma casa para 10 ou 20 pessoas. No entanto, esses gajos que vêm,
às vezes para fazer investimentos, para ter casas de férias, os nómadas digitais, fazer o alojamento local. Se for preciso, são cada um dono de várias casas. Não é? Porque vêm para fazer dinheiro. Compram casas para fazer dinheiro. Epá, e vamos lá por partes. Eu conheço e tenho gente amiga nos Estados Unidos. Epá, e toda a gente me diz que em qualquer cidade, pá, das cidades conhecidas, Washington, Austin, Houston, para não falar, nem vamos falar de Los Angeles ou de São Francisco, porque senão aí, ou Seattle, porque aí rebentamos com a escala. Filadélfia, Boston, pá, uma cidade, meu, escolham uma cidade daquelas que vêm nos filmes. Cidade, não é aquelas terriolas. E é comum uma casa chegar a $1 milhão. É comum. É comum ser pedido $1 milhão para uma casa, para uma família. Aquelas casas que a gente vê, todas bonitas, nos Uma filmes casa e nas séries. que seria Não é? a Uma casa típica classe sim, média, não é? Exatamente, o terrenozinho dos subúrbios, para teres o terrenozinho, não, com um relevado à frente e um bocadinho atrás para teres, sei lá, a tabela de basquete e o estacionamento pó, e 3 ou 4 espreguiçadeiras para apanhar sol quando dá. Paga-se $1 milhão por isto. $1 milhão em São Francisco, acho que dava, se não me engano, de uns amigos meus que viveram lá há uns anos e já saíram de lá, dava pai para qualquer coisa como um T1 com uma kitchenette. Fixe. Yeah. Portanto, eles chegam cá e com o mesmo valor, quando alguém lhes pede por uma casa que lá seria $1 milhão, quando alguém lhes pede cá uma coisa que para nós é absurdamente caro, que será $500 mil ou 400 mil, para eles é natural que eles vejam como barato. Porque têm também o poder económico para isso. Os salários lá, não é? São um pouco diferentes. Apesar daquela história toda do salário mínimo não chegar aos $15, ainda, infelizmente, em muitos estados, ainda haver essa luta. Mas, Sim. para os quadros especializados, para quadros de desfias médias e não sei o quê, os salários são superiores. Só que as pessoas têm tantas dívidas de terem estudado, de terem ido parar ao hospital, de terem reparações na sua casa para estar habitável, no seu carro, porque isto pode-nos parecer um bocado, e eu acho que já dei a entender aqui muito, com muita facilidade, que não sou propriamente as pessoas mais pró carro. Mas lá é impossível. Tu mexeres de transportes públicos é uma coisa que é ridiculamente estúpida, não funcional e mal ordenada. Portanto, tu precisas do carro para te mexeres. Se tu não tens carro, não consegues ir trabalhar. Portanto, se o carro vai parar à oficina e precisa de um arranjo, tu ficas com dívidas. Se for preciso para fazer coisas simples que aqui um gajo com um carro faz, e se calhar nem sua 2 vezes, que é trocar, sei lá, as pastilhas dos travões e a bateria. Que são coisas cá que tu vai depender um bocado do preço e da marca do teu carro. Mas são coisas que tu não vais pensar 2 vezes se precisas de fazer ou não. Precisas de fazer e fazes. Não é um motor, não é tipo partes inteiras do motor. Lá se calhar tu vais ter que andar a pensar se vais fazer ou não, porque se calhar vais ter que entrar em dívida. As pessoas não têm cartões de crédito porque querem. As pessoas têm cartões de crédito e não têm outra opção. Não, lá está, voltamos à cena. Não é uma questão individual. É uma questão de necessidade. As pessoas não têm outro remédio. Mas voltando aqui ao nosso bocadinho à beira-mar plantado. De momento, lá está, a segunda casa comprada em Portugal por estrangeiros, portanto, que têm uma casa no seu país de origem e estão aqui a criar uma segunda casa para férias, para passar uns tempinhos, apanhar o verão, apanhar umas ondas, já é 20% do parque habitacional. E como tu dizes, a pagarem valores superiores aos nacionais. Sendo que
Se forem de fora da UE, estes valores podem chegar aos 143% acima Pois. ah, Pois, e do... 20% do parque habitacional é muito. É muito. É muito. É muito. Porque eles também não são assim. Quer dizer, eles são muitos. E um gajo vê quando vai. Então em Lisboa, quando há zonas onde tu andas e pá, não vês. Quase não vês portugueses, mas não vês quase ninguém a falar português. Mas não é. Não estou a falar do Martim Moniz. Estou a falar das zonas ricas da cidade de Lisboa e aquilo que tu vês são ingleses, são franceses, são americanos, de vez em quando. Por acaso já tenho visto e tenho achado curioso aquilo que me parecem, pá, porque eu não consigo distinguir, infelizmente não consigo distinguir, e as poucas palavras que percebo são comuns, quer ao ucraniano, quer ao russo. Portanto, pá, são louros, eslavos e falam aquela língua esquisita, mas hão de ser dali, daquela zona, não é? E há pessoal com muito dinheiro que vive cá, não é? Epá, esta é a realidade. Vindo aqui aos nómadas digitais, pessoas que trabalham para outros países, têm o seu pagamento de impostos noutros países, mas vão viajando e vão se estabelecendo em países que não são onde trabalham e onde declaram os rendimentos. Em 2024 já havia caracterizações, portanto, isto é uma caracterização pelo Vida Económica. Não sei exatamente onde é que eles foram buscar os dados, mas era a caracterização que faziam, que era a segunda cidade do mundo com mais nómadas digitais. Lisboa. Não é? Uma cidade de um país com quase 11 milhões de habitantes. Quando há nómadas digitais em países como a Indonésia, que, salvo erro, tem tipo 700 milhões de habitantes. Certo. Em 2024 já era considerado pela Forbes como o 7º destino mundial mais procurado por nómadas digitais. Não encontramos nada em relação ao impacto que isso poderá ter, mas podemos especular. O impacto, podemos especular. Em Espanha, por exemplo, já há movimentos muito fortes para a habitação que têm-se mostrado muito seriamente contra isto, até inclusivamente com manifestações contra a turistificação das cidades como Madrid ou Barcelona, onde tem sido mais forte este tipo mais forte ou mais frequente este tipo de protestos. Pá, porque está um absurdo completo, porque depois não é só as casas, não é? Passa tudo a ter preços para os estrangeiros. E um gajo passei em Lisboa e vê os preços de um restaurante Michuruca, não é um restaurante nada de especial, e às vezes até restaurantes que não eram nada de especial aqui há uns anos, que eram, olha, lembro-me de um exemplo ali na zona do Recio, que era um café, e pá, era um café fixe, não era um café espetacular, não era um café histórico, era um café, tinha café, bolos, panados, e agora de vez em quando até agora é restaurante e vende combinados de bife ou de costeleta ou do rei que o parta com lagosta, acho que é uns 60 ou 70 euros o prato. Tinha aqui há uns tempos anunciado lá no menu que está para os turistas, que era uma costeleta com uma cobertura de ouro. E eu fico naquela do, estás a comer ouro para quê, meu? Para quê? Aquilo entra e sai. Pronto, eu lembro-me que eu também não posso falar muito, porque eu lembro-me de ter sido jovem e beber Gold Strike. Mas aquilo sabia a canela, meu. Yeah. Aquilo era bom, sabia a canela. Não é? E o ouro, tipo, não era por isso que o Gold Strike era mais caro do que as outras coisas. Um gajo pedia um shot de Gold Strike era o mesmo preço com um shot de vodka ou com um shot de whisky. Mas ali não, ali aumenta-te o preço da costeleta por uma coisa que o teu corpo não vai digerir, não tem sabor, mas pronto, está lá. Que bonito. A costeleta brilha. Acho que a seguir deviam pôr purpurinas, que é para ficar ainda mais brilhante. Pá. Sim, mas basicamente estamos a ser corridos pelo preço. Como é óbvio, porque nós não conseguimos pagar esse tipo de preços, não conseguimos mexer-nos, não conseguimos ter vida.
Opá, como eu te disse, eu vim aqui para o Distrito de Setúbal, mas eu sou de Lisboa. Eu cresci em Lisboa e vivi em Lisboa até aos meus 30 e poucos anos. Eu já não é a primeira vez que volto ao meu antigo bairro de infância, e mesmo de infância e adolescência e de jovem adultícia. Eu acho que do pessoal que cresceu lá comigo, vivem lá 5 pessoas. Sim, eu acho que só falta começarem a contratar portugueses típicos para começar a habitar em certos Sim. sítios, para os turistas não sentirem que Sim. estão só rodeados de turistas, não é? Sim. Tipo, Sim. duas Isso, velhotas a discutirem com o alguidar na mão. Dois pançudos com bigode a falar do Benfica e do Sporting. Sim, Pá, uma Sagres e uma Superboc. Claro que sim. Claro que sim. Vai começar a haver um mercado para atores que se calhar. Eu acho que nós estamos aqui a ter uma ideia. Pá, eu vou já. Pera, eu vou Temos cortar que isto empreender, porque isto pá. pode ser. Exatamente, eu vou Exato, cortar isto, pode ser uma ideia milionária. Depois retiram-nos a ideia. Vamos fazer uma The agência... Real Portuguese Experience. Exatamente. Mas isto é uma das coisas. O alojamento. O alojamento local é outro dos grandes problemas. Estava a tentar ver se havia aqui. Não. Só temos aqui a indicação de que estão a aumentar a compra de casa por grupos financeiros. Que ainda não é assim uma coisa muito significativa, aparentemente. Mas está a aumentar e vai continuar a aumentar, até porque os alojamentos locais, aquilo que se tem visto é que, a princípio, é o pessoal que tem uma casa de família que herdou e não sei o quê, ou tipo, em vez de vender, põe a alugar para alojamento local, para fazer mais dinheiro, mas depois começa a ser comprado por empresas, principalmente as empresas hoteleiras, porque tem muito menos custos gerir uma casa do que gerir um hotel onde tens todo um staff para pôr, tens que fazer restaurantes, tens que fazer compras, tens que pagar muito mais coisas do que, olha, está aí uma casa a dizer merda-te. É completamente diferente. Mas pronto, aqui não conseguimos encontrar assim grandes números, mas já há algumas movimentações e algumas queixas da população contra o alojamento local, e contra não é contra o alojamento local, é contra a proliferação absolutamente desmedida, caótica e totalmente insana que o alojamento local está a tomar em proporções lá está, em toda a Europa, principalmente nos países do sul da Europa, porque nós temos sol e praias, não é por mais nenhuma característica, e temos coisas para ver, ao contrário, temos coisas para ver o ano inteiro e fazer o ano inteiro, ao contrário dos outros países que não são tão interessantes. E isso é sempre, lá está, a Suécia tem praias, mas quem é que quer saber disso? É um país com bué da praia. Bom, mas quem é que se lembra de ir passar férias de praia na Suécia? Se for alguém que gostar muito de água fria, nada a ver, não é? E estar com o cu na rocha em vez de na areia fofinha, há de haver, mas são uma minoria, não é? A quantidade de atividades que se pode fazer ao ar livre em Portugal é bastante melhor do que até países como Inglaterra ou Irlanda, onde tudo bem, a temperatura não é assim tão fria, mas chove 360 dias por ano, não é? Pronto, há aqueles 5 que são bué da fixe. Não, por acaso agora até já são mais, mas mesmo assim, tipo, chove muito, o tempo não é assim tão agradável para o pessoal andar a passear. A aprovação. Desculpa, vou voltar aos Airbnbs, aos alojamentos locais, não é? Porque também houve aqui uma notícia engraçada há uns dias.
Há uns dias, este por acaso é de dia 12, mas eu acho que isto é mais antigo do que dia 12 de dezembro, de 25. Por causa da aprovação em Lisboa do... o documento foi aprovado a 27 de novembro, bem me parecia. Então, o Airbnb diz que entende que caiu por terra o argumento das restrições rigorosas ao setor. Diz o Airbnb: os moradores de Lisboa enfrentam ainda maiores dificuldades em encontrar habitação acessível, com os preços a continuarem a subir. Esta própria Airbnb assume a cena, mas ao mesmo tempo o novo regulamento vai permitir que haja mais ALs, não é? Eles aumentaram... Então, eles ouviram as reclamações, prestaram muita atenção, estão muito empáticos com isso. Não vão fazer nada sobre isso, não é? Claro. Então. Pois. Então, mas é muito engraçado ver a própria plataforma a dizer: sim, os coitadinhos, os lisboetas de facto estão com muitos problemas. Mas olha, para nós é fixe terem cagado no que estava a acontecer e abriram o mercado. Portanto, volta àquela parte das asneiras. Vão lá ouvir essa parte outra vez, ficaram com dúvida. É isso. Aliás, é como aquilo que falávamos logo no início, que eu disse que queria deixar para as considerações finais, que é o do... Então, a economia portuguesa, pá, é das melhores, pá. Como é que era? Boom! Economia do ano. Isso. Então, pessoal, como assim? Estamos todos mais ricos, meu. Temos todos mais dinheiro para ir comprar uma segunda casa, um terceiro carro, ir ao cinema, almoçar... Não é assim, não é? E se vocês não sentem isso, é culpa vossa, não é? É culpa individual. Porque a economia... Por alguma razão, o Alfredo Nobel não queria que houvesse Prémio Nobel da Economia. Ele tinha razão, não é? O senhor também inventou a dinamite, portanto... Já sabia qual é que era a única forma de resolver isto tudo. Epá, sim, porque isto da economia estar melhor... e o melhorar a economia, e a economia é bom para o país, e aumentar a economia e os dados da economia, pá, não tem nada a ver com vocês, meu. Não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Daniel, não tem nada a ver connosco. Tem a ver com a quantidade de dinheiro que é feito pelas grandes empresas e pelas pessoas que já têm muito dinheiro. Sim, as empresas do PSI 20 têm feito cada vez mais dinheiro e distribuíram milhões e milhões de lucro pelos acionistas. Se tivessem distribuído fossem pelas acionistas, pessoas, fossem acionistas, pá, o problema é vosso, a vossa iniciativa. Exato, empreendessem. Como assim não têm... Quando chegaram aos 18 anos não tinham 20 milhões de euros no bolso para abrir empresas e falir, e abrir e falir. Quando vejo e pessoal abrir, a falar em literacia financeira, apetece-me atirar-lhes com um livro à cabeça. Bater-lhes, meu. Bater-lhes, sim. Mas é isso que cada vez mais estão a querer transformar a escola, não é? É mais um ponto de... Tudo bem, ok, a escola sempre foi e sempre teve aquele seu lado de vínculo da propaganda daquilo que é o Estado. Também é para isso que existe. Mas estão a querer enraizar isso na escola, não é? Quando se fala de dar aulas de literacia financeira, pá, é pôr os putos todos a repetir que nem macacos que o Bitcoin é que é, apesar de ser dos maiores esquemas. Pá, e anda, pronto, ok, nenhum deles é tão grande como a bolha da inteligência artificial, nem nunca nada foi tanto esquema como a bolha da inteligência artificial. Epá, mas pronto, tudo é culpa individual. Tu não és rico por culpa tua, tu não és rico porque não te esforçaste, tu, epá, sei lá está, não corres tanto como o Usain Bolt porque não te esforçaste o suficiente. Gostava de vê-los a dizer isso na cara daquelas, vou dizer senhora, porque são principalmente senhoras que acordam às 4h30, 5 da manhã, apanham o primeiro autocarro se houver, se não arranjam outra forma qualquer tipo ao trabalho, para ir limpar as casas de banho e os escritórios dessas empresas todas, não é? Digam isso na cara dessa pessoa que não se esforçou. Eu sinceramente, se queres que diga, mas lá está. Voltamos a pôr a frisar. Aviso, o Pedro é um gajo
com uma percepção particularmente depressiva das pessoas. Eu acho que esses gajos não têm vergonha nenhuma, meu. Olha, é como esta palhaçada agora do Ministro da Educação, Sim. que disse textualmente e claramente que a culpa da degradação dos serviços é dos pobres. Os pobres degradam os serviços. Não Claro, é? porque os coitados... E agora estamos a fazer... Porque o Estado não os educou. Não, o Estado não, então, o Estado não funciona. Eu também, isso é outra coisa que eu acho muita piada na direita. As campanhas da direita são... Do centro, pronto, também são más, mas pronto. Mas as campanhas da direita são literalmente eu sou incompetente e não vou resolver-te os teus problemas. Vou pagar a outras pessoas, privatizar, para resolver os teus problemas. E isto é o apelo que eles têm para votar neles, meu. Imagina, tu chegares a uma entrevista de emprego e tu dizeres não, aquilo que vocês me estão a contratar para fazer, eu não vou fazer porque não sei, ou porque não há solução, mas eu vou pagar a outro gajo com uma porcentagem do meu salário para fazer para mim e ele vai fazer muito dinheiro. Contratem-me. É isto as campanhas da direita sobre a privatização. Com a diferença... Nós somos incompetentes e não sabemos resolver. Com a diferença que o vai fazer muito melhor é mentira. Ou não é automaticamente verdade. Para além, sim. Também temos que dar o benefício da dúvida. É claro que há... É mentira. É claro que há iniciativa privada que funciona, mas... Está bem. Não é? É um bocado naquela. E fazem bué de dinheiro e não sei o quê. Portanto, funciona. Mas, então, e resolver os problemas das pessoas? Não sei. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Porque uma coisa é haver, sei lá, empresas que fazem ténis que cada vez são mais leves e mais arejados e apoiam melhor o pé e não sei o quê. Está bem, mas isto não é um problema que as pessoas tenham, meu. O pessoal precisa de não apanhar água nos pés para não apanhar infecções, que aquilo seja resistente o suficiente para não estar constantemente a furar-se e não estar constantemente a necessitar de ser substituído, e isso aí depois já é outra questão. E seja confortável a andar minimamente, não é? A partir daí é tudo... lá está, é fingir que temos uma escolha. É como se tiveres a pasta de dentes amarela, azul, verde e cor-de-rosa, têm todas o mesmo sabor, fazem todas a mesma coisa, mas têm cores diferentes. Isso não é uma escolha. Em relação aos privados fazerem a coisa por ti, tu deves saber que o INEM vai deixar de ter ambulâncias. Sim. E vai-se passar a pagar a privados para fazer aquilo. Queres fazer uma previsão de quando é que o resto do SNS vai ser privatizado? Será que antes do fim do mandato, será que eles conseguem? Acho ainda que não. Mesmo em Inglaterra, que eles já vão muito mais avançados nesse processo. E nós, pelo que me parece, pelo aquilo que eu consigo entender, parece-me que estamos mesmo a copiar o modelo inglês. Só copiam os exemplos maus, pá. Da saúde. Claro que sim. É os nossos famosos aliados. Com aliados daqueles a gente não precisa de inimigos, mas são os nossos famosos aliados. E ainda não está no descalabro que é os Estados Unidos, mas está lá perto. Sim, está lá muito perto. Eu lembro-me que o ano passado havia uma notícia, acho que era em Manchester, de um gajo que esteve 3 dias nas urgências para ser atendido. 72 horas. Com uma pulseira amarela. O rei que o parta não ter morrido foi uma sorte. Podia ser pior. Podia ser 4 dias. E é isso. Pior pode ser. E é isso que nós prometemos. Portugueses, votem em nós, podia ser pior. Como dizia o grande Envarocha, pá, este ano foi mau, mas para o ano vai ser pior, pessoal. Mas pronto, a mensagem é não desesperar, porque a economia portuguesa é a economia do ano. Estamos lá, portugueses, é a economia do obrigado. Ano. Se vocês não sentem a melhoria na vossa carteira, é culpa vossa. Empreendessem. Pronto, é isto. Nós precisamos, nem é de mudar de política, nós precisamos de mudar de sistema e com alguma velocidade. Vamos ver se isso é possível. Esperemos que sim. Se pudermos contribuir para isso, já é qualquer coisa. Sim.
Pá, em relação à habitação, não esquecer que nós temos na Constituição. Se ela não for mudada, nós ainda temos na Constituição a habitação como um direito fundamental. Lá está. Ouviram? Analisaram a nossa caixa. Estão muito empáticos. Mas pronto, não. Não é. Não vais ter direito à habitação. Oh, mas está lá escrito. Não me faças isso. Está lá, pois, exato, isso serve do quê? Mas pronto, mas é verdade. E devia ser cumprido, e não é. Mas, pelo menos em Espanha, já agora, só dar aqui um último live. Por acaso era uma coisa que era giro a gente convidar o Luís para falar. Porque em Espanha, para além dos protestos que há contra os alojamentos locais e a turistificação, por outro lado, há uma outra coisa particularmente má a acontecer e que querem importar cá para Portugal, através principalmente do Chega, porque o Chega tem ligações ao Vox e esses grupos estão ligados ao Vox em Espanha, que é os movimentos, não, as empresas de desocupação. Sim. Basicamente são skinheads e ex-criminosos, como se fossem duas coisas diferentes. Skinheads e outros ex-criminosos, assim está melhor, que vão a casas que estão habitadas e por várias coisas as pessoas não estão a pagar renda e então correm com as pessoas de formas coercivas, ameaçadoras e às vezes até mesmo violentas das casas, porque o que importa é o lucro. O que importa é o lucro, as pessoas terem casa para não apanharem chuva, para não apanharem frio, para não estarem expostas aos elementos e não terem doenças e morrerem à pala disso. Pá, isso não interessa para nada. Isso é comunismo. Sim, da mesma forma como agora alterações à lei laboral serão para dar mais capacidade às empresas de expedir, no dia que fizerem alterações à habitação também vai ser para dar mais poder aos senhorios, aos proprietários e às empresas, sim. Claro que sim. Para poder especular mais e ganhar ainda mais dinheiro. Porque ganham um pouco, não é? Olha, lá está, como dizia o Sr. Ministro da Educação, as pessoas que não precisam de alojamento mais barato e financiado pelo Estado é aquelas com que ele está preocupado e quer que usem as residências universitárias. E agora vou-me pôr assim nas botas de alguém que, imagina, teve o azar de perder, por exemplo, um pai um bocado antes do tempo e herda uma casa que até pode não precisar e tem esse potencial de, ok, vou meter a casa a arrendar. A pessoa diz-me, mas eu não estou no meu direito de fazer o preço de mercado? Achas que eu deveria fazer um preço mais baixo só porque... Cada um sabe da sua consciência, não é? Cada um sabe da sua consciência aquilo com que está confortável em fazer. E cada um não me tem que pedir a mim, nem a ti, nem a ninguém, conselhos morais sobre o que é que elas acham que é o correto ou não. Se as pessoas acham que é correto aumentarem os preços, é a opinião delas. Eu também tenho o direito a ter uma opinião que acho que não deve de haver não deve de haver mercado especulativo de habitação. São duas opiniões, não é? E todos nós temos. Agora, eu também percebo que as pessoas vão fazer isso e, se a pessoa vai querer fazer, vai querer alugar uma casa ou não vender, não é? As pessoas querem ter a casa para depois, mais tarde, seja para o que for. As pessoas estão dentro de um sistema que lhes permite fazer isso e que as incentiva a fazer isso e que isso lhes traz benefícios. À partida é óbvio que vão fazer a forma que lhes traz benefícios. Quando aqui estamos a falar das questões, como aquela história dos americanos, acham todos que são milionários em ascensão, não é? Ou por defeito,
Serão no futuro, serão todos milionários. Aquilo que nós estamos a falar mais é que o problema mais grave parte de outro lado. Não é que não sejam parte do problema, não é? Mas isso tudo será resolvido de outra maneira. Porque tu fazes isso porque vais buscar dinheiro que de outra forma não tens. Para melhorares a tua condição de vida e melhorares a condição de vida daquilo que são os teus descendentes. Ok, é legítimo. É perfeitamente legítimo. Mas não seria mais giro estarmos aqui todos a tentar arranjar uma sociedade ou a tentar organizarmos, não é arranjar uma sociedade, porque a sociedade já existe, não vamos arranjar outra. Tentar organizarmos de uma forma em que isso não seja preciso. Não seria muito mais interessante tentarmos fazer uma forma de organização social, porque existe dinheiro, recursos mais do que suficientes para todos nós termos as condições mínimas de sobrevivência, uma casa, um trabalho, saúde, educação. E depois, se tu queres correr mais rápido do que eu, bom para ti. Eu quero nadar mais rápido do que tu, bom para mim. Isso não tem interferência na tua capacidade de sobrevivência, nem na capacidade de sobrevivência dos teus descendentes. E isso é que acho que era o que era interessante. Aquilo que tu fazes no entretanto, tu é que sabes o que é que a tua consciência te dita, meu. Tipo, é um bocado por aí. Se tu te sentes confortável com isso, o que é que és que eu te digo? És um porco capitalista. Oh. E depois a pessoa vira-se para lá estás tu com... Então tu não queres a minha opinião. Tu queres é que eu valide a tua. Eu não a vou validar. Mas se tu te sentes bem com isso, o que é que eu tenho a ver com isso? Não, eu só quero estar melhor. Eu não tenho forma que tu não possas estar melhor. Exato. Não podemos estar todos melhor. Não, eu quero estar melhor. Porque senão também tens de ter termo de comparação. Exato. Que isto no fundo é a medição do tamanho. De quem é que está melhor. Do tamanho de quem é que está melhor. Exatamente. E o meu está melhor mais grande do que o teu. Está bem, lá está. Por isso é que eu digo, tipo, se queres correr mais rápido, corre, meu. Tipo, nós gostamos de alguma forma de ter essa competitividade. Isso até é giro, meu. O pessoal gosta de brincar e gosta de fazer jogos e não sei o quê. Mas fazer disso, pôr em causa as condições de vida dos outros, eu pessoalmente acho incorreto. Agora lá está, cada um tem a sua consciência, não é? Esses apelos moralistas é como como aquela do debate do Ventura no outro dia, e se um estrangeiro violar uma mulher? Eu acho que a resposta era: e se a tua avó tivesse rodinhas? Era uma Moto 4? O que é que isso tem a ver, meu? Estamos a fazer a especulação da especulação da especulação para justificar coisas que não são justificáveis. Mas as pessoas sabem que não são justificáveis e querem ter a validação dos outros em como aquilo que estão a dizer afinal é muito correto. Não é? Vai buscar validação, tens problemas de falta de validação do teu pai ou da mãezinha. É para isso que existem psicólogos. Boa sorte. Adeus. Não tens nada a ver com isso. Portanto, nesta nota positiva de podemos ter uma sociedade melhor se não nos importarmos de estar todos mais ou menos bem. É isso. E não precisamos estar todos exatamente iguais, porque não vamos ser todos exatamente iguais. Não é? Vamos ter condições de vida para todos. Se calhar isso é que era interessante de fazer. Sim, porque no fundo a maioria das pessoas ia ficar melhor. Não há dúvidas disso. Há tantos recursos, é completamente ignorante pensar o contrário. Íamos todos ficar muito melhor do que estamos. E tinha o outro lado positivo. Gajos como o Musk, por exemplo, iam ficar muito pior. O mundo não era muito mais divertido. Era muito mais giro do que termos que ouvir aquele otário a dizer barbaridades na televisão. E pedimos desculpa desde já se do outro lado nos estiver a ouvir um milionário português. Por favor. Vão ouvir outra porra, meu. Este podcast não é para vocês, meu.